eu não conheço. Eu sou a Alexandra, sou RH, sou head de RH aqui das lojas Quero Quero. Não sei se vocês conhecem, é uma rede de lojas com mais de 450 lojas nos estados. Até então eram nos estados do sul do Brasil, porque era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas nesse ano de 21 a gente abriu Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então já não posso mais falar que é estados do sul. Já tá mais do que isso. Mas é um prazer para mim estar aqui falando com vocês, muito mais do que por ser da Lojas Quero Quero, mas eu acabo me apresentando porque vocês vão passar por isso um dia também. Quando a gente começa a trabalhar e trabalha há muitos anos numa empresa, a gente sente que o nosso sobrenome é o nome da empresa, tá? Eu trabalho na Quero Quero e em janeiro vão fazer 9 anos. Então eu já me apresento a Alexandra da Quero Quero, porque eu sinto que o meu sobrenome é Quero Quero, tá? Um dia foi da Azevedo Nunes, hoje é Quero Quero. Mas eu aceitei o convite da Jade e das meninas para falar com vocês na Semana Acadêmica, porque a Jade é minha mentoranda. Eu tenho 9 mentorandos que são da engenharia da URGS e fazem parte de um programa de bolsas, que eu não sei se vocês conhecem, que o nome é Fundo Centenário, de bolsas da engenharia da URGS. Em função disso que eu conheço a Jade, e que ela me pediu para hoje conversar com vocês um pouquinho sobre priorização e sobre gestão de tempo. Eu imagino que esse é um tema que para vocês também pega muito. Eu me formei em 2013, então já faz um tempo, mas assim, isso pega para mim até hoje. Vocês vão perceber de mim nessa 1h30 aí que a gente vai conversar, que eu sou uma pessoa super simples, super transparente e bem direto ao ponto, tá? Bem gaúcho. Então, acho que tempo para geração de vocês e minha, assim, é o nosso ativo mais escasso e, ao mesmo tempo, mais valioso. Eu sinto, pessoalmente, que tudo aquilo que eu dedico a algo de tempo é tudo que eu tenho, assim. Tudo que eu tenho hoje é o meu tempo e onde eu aloco ele, sabe? Então, onde eu dedico tempo é porque é importante para mim. Então, parto daí a minha ideia de priorização, tá? Então, às vezes a gente fala essas palavras, assim, e tem muita informação hoje, né? A capacidade de acuracidade, eu diria, como RH, que é uma das principais, porque é tanta informação disponível, que tu tem que conseguir selecionar aquela que é útil de verdade, porque senão quando tu leu sobre 1000 coisas, ouviu X 1000 vídeos, e na verdade eles contribuíram assim um pouquinho para ti, sabe? Então a curacidade, né, vai ter a ver com priorizar, mas mais do que isso, quando eu quero começar a trazer esse conceito para vocês, de tempo, né, e de como lidar com ele, que é a priorização, eu quero dizer para vocês que hoje isso vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Quando eu estava na escola, e foi um tempo bem diferente do de vocês, apesar da gente não ter tanta diferença de idade. Eu faço 34 na semana que vem. Então, eu sou mais velha que vocês, mas não tem aquelas distâncias malucas ainda, né? Mas quando eu estava na escola, eu cheguei a pegar uma coisa que vocês não chegaram, graças a Deus para vocês, a fazer pesquisas para fazer trabalhos em livrões, assim, eram enciclopédias, tá? Não sei se vocês sabem que isso existiu, tá? Mas, assim, meu pai comprava jornal porque vinha cada parte da enciclopédia, a gente juntava e montava as enciclopédias em casa, assim, sabe? Porque se tu comprasse uma, tinha uma questão de ser super caro, mas também tinha uma questão de que várias vezes elas eram antigonas, assim. Então, sei lá, tinha a Folha de São Paulo, por exemplo, meu pai comprava só pra gente ir juntando e formando nossas enciclopédias. Quando tu formava uma, tu conseguia comprar a capa, e aí tu colecionava enciclopédias que tu tinha montado em casa. E eu fazia os meus trabalhos de escola olhando, pesquisando ali. Não ia no Google, sabe? Não tinha ainda. Aliás, o primeiro que eu usei foi o Yahoo Buscas. Era ruim pra caramba. Então, isso hoje mudou muito, né? Hoje a gente, qualquer coisa de informação que a gente tiver, tu tem 350 mil informações, não necessariamente boas, mas à tua disposição, desafiando a tua atenção, né? E se vocês forem, eu não sei se vocês pensam muito sobre essa questão do tempo, tá? Mas eu sou uma pessoa que
gosto de pensar sobre as coisas, tá? Então, várias vezes quando eu penso sobre isso hoje, eu penso sobre... Ok, antes era mais difícil conseguir a informação. Hoje tem muita. Mas antes eu ia me aprofundar naquela porcaria daquela minha enciclopédia, que não era porcaria, era ótima, tá? Eu tô falando agora só para ser informal. Mas eu ia me aprofundar muito naqueles temas que eram uma base segura e boa, né? Porque era super sabido que aquele lugar ali tu podia pesquisar porque ele estava certo, por exemplo, né? E hoje, ao passo, né, se eu trouxer esse antes para o momento de agora, esse depois aqui, hoje a gente tem muita informação. Eu fico imaginando o que é para alguém que está na escola hoje fazer um trabalho. Porque aí o cara vai no Google, se ele digitar a coisa que é a pergunta dele, vai vir um monte de coisa, algumas erradas, algumas não boas, fontes que ele não sabe necessariamente se ele pode ou não confiar. A gente sabe hoje em dia o tanto de coisas que estão ali e que na verdade não são, e aí tu tem que ler 30 para ver qual que tá certa, se não tiver alguém que te diga qual que é a base boa. Então, assim, olha como os momentos, em não tantos anos, né? Porque se pegar a história tem milhares, milhões de anos, mas se tu pegar esse intervalo aí de talvez 20, que é pouquinho em relação à história, a gente já tem cenários bem diferentes sobre como a gente aloca nosso tempo, sobre a disponibilidade que a gente tem de informações e de como a gente se organiza no meio disso tudo, né? Então, acho que o tema é válido, tá? E eu fiz com a Jade e com os outros mentores dinâmica que eles gostaram, porque sentiram que, de certa forma, deve ter contribuído, para falar com vocês hoje. Então, eu vou projetar alguns slides aqui. Eles não são a principal coisa, eu acho que a principal coisa é o que vocês vão estar ouvindo de mim. E mais importante ainda do que o que vocês vão estar ouvindo é o que vocês vão estar conseguindo construir com as vivências de cada um de vocês me escutando. Porque o processo de aprendizagem funciona assim, né? Vocês não entendem o que eu estou dizendo, vocês entendem o que vocês conseguem pegar e relacionar com coisas suas do que eu estou dizendo. Então, eu espero que as lentes de vocês, para o que a gente vai falar agora, sejam lentes que depois façam com que vocês possam melhorar o dia a dia de vocês sobre gestão de tempo, tá? Dito isso, eu vou projetar aqui e quero combinar com vocês que vocês têm toda a disponibilidade de abrir o microfone para perguntar. Eu não sou uma professora, eu já sei, provavelmente, que vocês vão me deixar aqui fazendo um monólogo, mas, assim, eu não gosto de fazer monólogo. Se vocês pudessem falar o que vocês estão pensando, ou o que aconteceu, ou enfim, eu seria eternamente grata, tá? Mas eu não vou obrigar ninguém a fazer isso. Para vocês verem como eu não sou professora, estou com todas as minhas coisas de trabalho abertas aqui. Peraí. Ai, senhora. Não tá. Peraí, eu vou parar de compartilhar porque não está funcionando a minha telinha embaixo. Peraí. Agora vai. Mas, enfim, só para deixar claro que esse momento aqui é um momento onde eu estou doando o meu tempo para vocês, tá? Então, é porque, para mim, isso é importante, tá? Então, hoje, eu priorizei vocês, né? Que eu nem conheço e que nem me conhecem, porque eu acho que isso pode ser legal para as vidas de vocês. Eu coloquei a capinha da Quero Quero, mas a apresentação toda não tem nada a ver com a Quero Quero, tá, pessoal? Então, o que eu vou falar com vocês hoje, essa história da priorização e da dinâmica que eu fiz com a Jade, com os demais, é uma teoria desse cara aqui. O nome dele é Stephen Covey. E ele faleceu em 2012, mas ele é um americano que estudou muito sobre comportamento. E o que eu gosto, ele tem vários livros bem legais, tá? Mas o livro que tem o conteúdo que eu vou falar com vocês hoje, o nome é 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tá? Sendo bem transparente sobre a minha opinião pessoal, quando eu li o nome do livro, eu não tive tanta vontade de ler. Mas eu peguei e li, porque eu sou bem nerd, sempre fui bem nerd. Eu peguei e resolvi ler esse livro há muitos anos, tá? E ele foi um dos livros mais incríveis que eu já li, apesar do nome. Então, se vocês, por acaso, quando eu falei o nome, pensaram,
nome how to, nome ruim, nome como fazer as coisas, eu não quero uma regra. Não olhem tanto para o nome, né? Não sei se vai ser assim para vocês, mas para mim o nome não diz a metade do que é o livro, porque ele pegou hábitos simples, coisas simples, que são super complexas no dia a dia. Então, para mim, ele faz muito sentido. Primeiro, porque ele dá essa definição aqui de eficácia, tá? Então, a essência, de novo, eficácia é aquelas palavras que todo mundo faz. Tá? Tudo bem, vocês fazem, talvez, eu fiz administração na URGS, né? Tinha eficácia, eficiência, pareciam conceitos duros, prontos e muitas vezes pouco profundos, né? Mas o que ele fala da eficácia, que eu achei legal, é isso, ó, de a gente querer obter resultado hoje, de uma forma, através de hábitos, que é o que a gente vai falar na sequência, né? Que vai fazer com que a gente, no futuro, chegue em resultados melhores ainda. E aqui, eu, de novo, tô falando resultado em comportamento, né? Então, eu tô falando assim, se eu pensar em mim daqui a 5 anos, o que eu quero estar fazendo? Eu quero estar ajudando as pessoas através da minha conversa com elas, porque eu acredito que, sei lá, eu transmito coisas boas. Tá bom, e o que eu posso fazer hoje que me ajude ou que me apoie daqui a 5 anos, saber que eu vou estar fazendo isso? É esse resultado que eu tô falando, tá, pessoal? Porque às vezes a gente fala resultado e pensa resultado outras coisas. Ele traz, logo no início do livro, essa diferença de personalidade para caráter. E é uma metáfora que eu acho incrível, que quero compartilhar com vocês já para a gente ir começando. Se a gente fosse pensar numa árvore, que tem zilhões, né, por Porto Alegre inteira, e não sei todas as cidades que vocês podem estar, em função da gente estar em isolamento ainda, personalidade é o tronco da árvore. E ele pode ser bem bonito, né? Ele pode ser vistoso, ele pode ser, né? Ele pode ter folhas bonitas, galhos, pode ter muitos galhos, ser aquela árvore super legal, né? Isso é a personalidade. É aquilo que a gente demonstra para os outros que a gente é. Por exemplo, se eu tivesse feito o meu cabelo hoje, que não foi o caso, né? Porque minha semana tá difícil, eu ia estar passando para vocês, não, mas ela é uma executiva de RH e não sei o quê, e sei lá que coisas todos vocês iam conseguir pensar a partir dessa imagem. Mas isso é o tronco, tá? Personalidade é o tronco. Caráter são as Caráter é daquilo que a gente é feito. É na hora ruim, na hora que dá o problema, de que forma tu reage. No impulso, de que forma tu reage, né? A gente fala que as crianças formam o seu caráter até os 6, 7 anos de idade, na psicologia. Então, às vezes tu vai ver uma árvore super bonita, né? E, de novo, na minha metáfora aqui do tronco, né, grosso e as folhas grandes e vistosas, enfim. E se as raízes, elas forem não profundas, se elas forem superficiais, né? Em uma tempestade, essa árvore cai, mesmo que ela pareça, né, essa imagem, ela pareça ser super resistente. E às vezes tu tem árvores pequenas, bem pequenininhas, que tem, se vocês abrirem, né, as raízes super entranhadas, né, e fortes, e muitas, e ali fazendo aquele embrenhado, profundas na terra, que pode vir a tempestade que vier. Né? Você não se desfaz. O que eu estou falando aqui para correlacionar com a história da eficácia e do resultado é que aquilo que a gente faz todo dia devia ser as nossas raízes, devia ser aquilo que nos deixa seguros de que a gente está indo por um caminho que é o que a gente escolheu para a gente. É o nosso caráter. E não o resultado da aparência, tá? Não o resultado da personalidade, não o tronco. E o Covey vai falar disso aqui, que talvez vocês olhando aqui pareça complexo, eu vou só pincelar, porque não é o objetivo, mas eu queria dar o contexto, tá? Eu acredito que a gente tem que olhar sempre para o todo e depois falar das partes. E isso é o que ele ensina nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que são essas que chegam nos resultados, que são os 10 raízes. Ele entende que a gente parte de um princípio, eu entendo que vocês conseguem ver meu mouse, tá, pessoal? Mas se alguém não conseguir olhar, pode falar.
A gente parte de um lugar de dependência, tá? Sem o conhecimento. Dependente do outro, dependente de tudo, né? E quando a gente vai executando os 7 hábitos, a gente passa da dependência para uma independência, depois dos primeiros 3 hábitos, que ele chama de vitória particular, e posterior a isso, vivendo os próximos 3, a gente assume uma vitória pública que vai para a interdependência. Então, a independência que muitos buscam, ela é uma parte. No fundo, para a gente conviver em sociedade, né, a interdependência é a magia, né? E a gente vai falar sobre a gestão do tempo, vai estar aqui, nesse terceiro hábito, tá? Que é focar no mais importante. E eu vou pincelar os outros só para vocês terem essa noção do todo, tá? Porque a gente vai falar mais desse hábito 3. Mas só para vocês terem essa ideia do caminho, né? Porque depois vocês podem querer se aprofundar mais nisso. A gente vai passar os hábitos depois, tá? Por isso que eu não vou passar agora, só queria dar a noção geral. Então, como que a gente forma um hábito? Né? Essa coisa que depois a gente vai construir, o resultado que tem a ver com a raiz. O hábito, a gente primeiro vê. A gente vê alguém fazendo alguma coisa. A gente vê ou ouve, né? Os outros sentidos também, né? A gente vê, ouve, enfim. Alguma coisa que a gente viu que faz sentido pra gente. Esse ver, para o Covey, muitas vezes vai ter a ver com os nossos paradigmas, com aquilo que a gente entende da sociedade, tá? E aí ele vai trazer um pouco sobre isso depois, tá? Depois que eu vi e que eu fiz o meu entendimento, se eu acho isso, se eu acho aquilo, mas enfim, eu quero fazer, eu faço. Então eu vou para a prática. Sei lá, eu vi alguém falando sobre uma coisa lá que eu percebo, se eu começar a fazer isso, pode ser bom para mim. Inclusive, essa pessoa é um exemplo para mim. Inclusive, isso aqui faz sentido. Aí, o meu passo seguinte, eu boto em prática. Eu faço um dia, faço 2, faço 3, né? Cada vez que eu faço, eu obtenho um resultado. Esse resultado pode ser um estímulo, né? Um parabéns, sei lá, depende do objetivo que a gente está querendo chegar com esse ciclo. De acordo com esse resultado que eu tenho, se eu gostei daquele resultado, se foi recompensador para mim, tem mais chance de eu fazer de novo. E é assim que a gente consolida um hábito novo. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Não sei se vocês gostam de ler, mas eu falei que eu sou nerd, né? Eu gosto muito de ler. Então, várias vezes, quando eu estou conversando com as pessoas, eu incentivo elas a lerem. E eu incentivo quando elas dizem que gostam de um assunto, sugerindo um livro, como Os 7 Hábitos, tá? Quando eu sugiro, geralmente as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para ler. Não tenho tempo, imagina, eu não consigo nem fazer minhas coisas. Antes de entrar no mérito sobre ter tempo ou não ter tempo, o ponto é, tu quer aprender sobre esse tema ou não quer? Quer. Então tá, vamos fazer um combinado? Vamos. Tu consegue ler 5 páginas antes de dormir? 5? 5 eu acho que eu consigo. A maior parte me responde, tá? Eu sempre digo de 5 a 10, meus números mágicos. Aí a pessoa lê 5 páginas, ou lê 10 páginas. Ela lê um dia, e no outro dia ela pensa, nossa, eu consegui, foi bom, né? Daqui a pouco ela leu 10 páginas vários dias. E ela gosta daquele tema. Quando vê, ela mergulhou, aquele resultado que ela está obtendo está reforçando ela. Então ela faz de novo, de novo, de novo. Uma hora, quando você vê, as pessoas leem, sei lá, 4, 5, 6 livros por ano, que é o dobro da média do brasileiro. A gente lê pouco no Brasil. Então, mais ou menos isso, tá? A gente poderia pensar nisso para qualquer outro hábito, não precisa só leitura, pode ser academia também, né? Vocês já viram quantas pessoas pagam academia e não vão? Mas vocês podem fazer menores estímulos, né? E assim vão se reforçando. Esses são os princípios da eficácia. Essa é a ideia ali do resultado, tá? E aí o Covey fala isso, né? Que se você deseja fazer pequenas mudanças, você trabalha o seu comportamento. Mas se quiser fazer mudanças realmente significativas, você trabalha atrás, é lá no paradigma, porque o cara não lia. Dá para trabalhar nos dois, inclusive, né? E por que os paradigmas são super poderosos? Eu falei no início a minha torcida, que o meu desejo é de que vocês vejam com lentes que sejam legais para vocês, tá?
Porque todos nós temos as nossas lentes. Quem usa e quem não usa óculos, tá? É que para mim fica bem fácil dar o exemplo, porque eu uso óculos, inclusive é parecido com o do slide, né? Mas a gente sempre tem a nossa lente de olhar para as coisas. Vou contar uma história para vocês que o Covey conta no livro, tá? Ele estava uma vez num trem, se deslocando de um lugar para outro, que eu inclusive nem lembro qual que era o deslocamento, eu acho que ele até cita isso. E aí entra no trem um pai, assim, de família com 2 filhos, impossíveis as crianças, sabe? Que corriam pelo trem e gritavam, incomodavam as pessoas. E o pai senta, assim, prostrado, assim, sabe? Aquela pessoa que fica parada, assim, e não faz nada. E as pessoas no trem vão ficando um pouco incomodadas, inclusive o Covey, tá? Porque imagina aquelas crianças berrando e o pai não faz nada, e aí vai dando aquela ansiedade, assim, né? E uma hora ele se irrita, assim, e vai falar com esse pai, né? E ele fala, o senhor tá vendo que essas crianças estão atrapalhando todo mundo, né? Você não vai fazer nada. E esse pai, então, que tá sentado no trem, ele olha para o Covey e fala assim, nós estamos indo do hospital agora, a mãe delas acabou de falecer, eu ainda não sei o que eu vou fazer, eu não entendo a forma como elas estão reagindo também, eu acho que é a forma delas de se expressar. O que o Covey narra, e que eu não sei se eu aqui consegui fazer da forma adequada, é que na hora para ele, a lente dele mudou. Até ele fazer essa conversa com esse pai, o que ele estava enxergando da situação provocava raiva, irritação. Que pai irresponsável, ele nem conhecia aquelas pessoas, né? Mas que pai irresponsável, que crianças impossíveis. Essa era a lente que ele estava olhando, né? A situação não mudou, a situação era a mesma. As crianças seguiam correndo, gritando, aquele pai seguia prostrado. Mas depois daquelas frases que ele ouviu daquele pai, a lente dele mudou sobre toda aquela situação. Então, muitas vezes os fatos são dados igual para as pessoas. Dependendo da lente que a gente olhar para eles, muda a nossa compreensão e o que a gente vai fazer a respeito. Então, é por isso que esses nossos paradigmas, que são as nossas lentes, são tão poderosos. Porque mesmo os fatos são vistos de forma completamente diferente por cada um de nós. É possível dizer que a gente reage aos fatos de forma diferente também, e por isso que, em frente a uma. Tipo, eu tenho meus paradigmas, mas eu tenho minha personalidade, e minha personalidade é, sei lá, eu me deparo com uma coisa difícil e eu acho que nunca vai dar certo, então eu fujo. E aí tem outra pessoa que já encara isso como um desafio e vai para cima. É possível dizer que depende da gente também, um pouco? Depende, assim, eu não sou aquelas, eu não sou xiita para nada, tá, pessoal? Então, sim, Duda, depende da gente, mas eu não sou aquela pessoa que assim, então depende de você, e você pode fazer. Eu não penso isso, tá? Se eu me expressei assim, não é. Mas com certeza, cada um tem o seu olhar. Dado isso, sim, cada um de nós olha para os fatos com esses nossos elementos, que a gente está dizendo aqui paradigma, né? E se a gente mudar a nossa lente, então o nosso paradigma, a gente pode possibilitar ter outras ações, com certeza. Então, por exemplo, tem gente que olha para um desafio. Uma vez eu fui fazer um curso em Harvard, por exemplo. Foi uma baita de uma oportunidade, era um sonho para mim. Eu lutei muito para conseguir passar para fazer. E no dia que eu fui pegar o voo de Porto Alegre até São Paulo, e depois era São Paulo, Boston. Não, era Porto Alegre, São Paulo, Nova York e Boston. Esse era o voo que eu ia fazer, tá? E o voo de Porto Alegre para São Paulo atrasou aqui, era da Gol, né? E atrasou um monte, chegou lá, perdi a ponte. Talvez muitas pessoas, e eu acho que quando eu conto essa história as pessoas acham que eu fui meio maluca, mas as pessoas geralmente vão dizer, tá, tenta ir no outro dia e tal, né? Mas, cara, aquela era a oportunidade da minha vida, na minha cabeça naquele momento, tá? Eu não ia permitir que a Gol, ou a companhia aérea, o mundo, eu não ia pedir ninguém me atrapalhasse de chegar naquele meu dia, porque eu queria muito, era meu sonho, mas eu sou nerd, poder estar errado, porque é nerd, pior, entendeu? E eu tinha lutado muito por aquilo. Então, pessoal, eu não fiquei na fila com todas as pessoas para pegar o voucher para ir pro hotel, para pegar o voo no dia seguinte.
Eu bati nas salas, dentro do aeroporto tem as salas das companhias aéreas, até que alguém bolasse um voo por dentro das companhias e que eu conseguisse chegar no horário que eu queria chegar, que estava programado para pegar os negócios do curso que começavam no dia seguinte. Então, e eu cheguei antes do fim, entendeu? Porque daí eu peguei um voo que era Porto Alegre, Panamá, Boston, e eu cheguei antes. Então, cada um vai ter sua lente, e a lente que a gente estiver usando, que pode mudar para cada situação, vai afetar o comportamento que a gente vai ter. Concordo com a Duda 1000%. Só não concordo com aquelas pessoas que começam a achar assim, mas então depende de você. Mas não, tem contexto, tem estímulo, tem a educação que a gente teve, tem as coisas que foram acontecendo na nossa vida e a forma como a gente foi vendo elas, tem um monte de coisa. Mas sim, o nosso paradigma acaba formando, definindo um pouco do que a gente vai decidir, né, na sequência. Tudo acontece no cérebro, tá, pessoal? Tudo. O processo de aprendizagem de vocês nas aulas, a forma como vocês se relacionam, no cérebro, onde a gente capta o estímulo, transforma em memória, resgata ou esquece, e depois evoca a memória e vai construindo todas as coisas que a gente faz hoje. Então, a forma como a gente entende e interpreta o mundo, o nosso mapa mental, posso definir isso como esse nosso paradigma. E aqui eu vou falar um pouco sobre cada um dos hábitos, mas é rapidinho, porque eu quero entrar mesmo no hábito 3, tá? Então, só dando a noção geral, hábito 1, ser proativo, que basicamente é assumir responsabilidade, a nossa parcela, não achar que é nosso, mas assim, que parte daquilo é meu. Ou seja, me dá poder de escolha, iniciativa e criatividade. O hábito 2, começar com um objetivo em mente, né? Eu não me lembro quem falou isso, mas tem uma frase dessas clássicas, né? Que para quem não sabe para onde ir, todos os caminhos estão valendo. E aí, conversa com o nosso papo do início, né? Com tanta informação disponível, se tu não tiver os teus objetivos em mente, ou uma tentativa de traçar, né? Tu pode mudar, mas imagina, é muita informação hoje, como é que tu vai selecionar? Preciso traçar os meus objetivos, entendendo que eu posso mudar eles. E esse segundo hábito é isso, então, né? Saber que eu quero, sei lá, fazer um curso no lugar X. Visão, comprometimento e propósito. O hábito 3, que é onde a gente vai entrar mais hoje, né? Que é focar primeiro no mais importante. Aqui tem a ver com foco, com integridade. Aqui, integridade no sentido de assumir que se vocês desenharam, vocês estão comprometidos a fazer isso, né? Disciplina e priorização. O hábito 4, então, é pensar ganha-ganha. Aqui vocês convivem, obviamente, com muitas pessoas e vocês sabem que a gente convive numa sociedade que tem muito ganha-perde, perde-ganha, né? Às vezes eu acho que para eu ganhar, o outro tem que perder, ou para o outro ganhar, eu tenho que perder. E eu acredito muito na abundância, que é o pensar ganha-ganha. Que lugar é esse que o Covey chama de buscar a terceira alternativa? Não é a alternativa que para mim é bom, para o outro é ruim, nem a que para o outro é ruim e para mim é bom. É talvez uma terceira alternativa que a gente, sem estar conversando juntos, nem seria capaz de bolar, mas que vai proporcionar que os dois ganhem. Muitas vezes não é nem a minha, nem a do outro, tá? Esse é o ponto. E esse é o hábito 4 do benefício mútuo. O hábito 5, que é primeiro compreender para depois ser compreendido. Não sei se vocês passam por isso nas vidas de vocês, mas eu passo. As pessoas se interrompendo. Então, assim, tu tá escutando o outro tão pronto, já ir pensando que tu vai falar, que tu interrompe o outro. Então, tu nem terminou de ouvir. E, na verdade, tu nem estava ouvindo o que tu estava pensando que tu ia responder. Não parece uma conversa, né? Parece mais duas falas. Duas pessoas falando, mas não tem ninguém ali ouvindo. E o hábito 5 tem se invertido disso, que é a gente procurar primeiro compreender, ouvir as pessoas até o final, conseguir pensar depois de ouvir, e aí fazer a nossa comunicação. Tem a ver, então, com respeito, com compreensão mútua, com empatia, e ele chama de coragem e consideração, né? Coragem, porque tu pode mudar de opinião se tu ouvir o outro até o final, né? Tu não vai lá que tá com o teu ainda lá prontinho já. Não, tá ouvindo, então tem uma questão de coragem e consideração. O hábito 6, criar sinergia. Então, depois de a gente ouvir o outro, né? Conseguir cooperar. E o hábito 7, que tem a ver com, ele chama de afinar o instrumento, mas no fundo aqui tem a ver com um equilíbrio, tá? De vida. Então,
aqui no hábito 7, que circunda todos os outros hábitos, o hábito 7 tem a ver com a gente cuidar da gente. Por exemplo, dormir bem, comer de forma saudável, fazer atividade física, né? Porque é esse corpo, né, que te permite acordar e viver em sociedade, né? Então, às vezes, a gente testa muitos limites também do nosso corpo. Viram como os hábitos são simples, né? Os hábitos são muito simples, não são coisas, assim, da galáxia, mas são super difíceis da gente fazer no dia a dia. Tanto que eu vou trazer rapidinho aqui para vocês os princípios opostos. Por exemplo, do hábito 1, que é ser proativo, o princípio oposto é irresponsabilidade, reatividade, passividade. Por exemplo, se eu ficar esperando as coisas acontecerem e não acontecer, eu não estou sendo proativo. Então, se perguntar, você é proativo? Se eu perguntar em entrevista, você é proativo? Todo mundo fala que é proativo, tá, pessoal? Inclusive, as pessoas já vêm num negócio pronto. Se perguntar assim, quais são as suas qualidades? Sou proativo. Eu sou proativo, todo mundo é proativo. Mas na prática, no dia a dia, várias vezes a gente não é proativo. A gente não é proativo quando a gente fica esperando alguma coisa para fazer, que é a reatividade. A gente não é proativo quando a gente vê coisas acontecendo, a gente não faz nada a respeito. Isso é passividade, não estou sendo proativo. Eu não estou sendo proativo quando eu não assumo a minha parte nas coisas. E várias vezes, quando vocês já não viram gente procurando culpado, dá um problema, procura o culpado. Isso não é ser proativo. E assim vai, tá? Então eu trouxe os outros princípios opostos do hábito 2, a falta de visão, né, que tem a ver com começar com objetivo em mente. O hábito 3, quando a gente não vai estar priorizando se a gente faltar foco, se a gente for cômodo, se faltar equilíbrio. O hábito 4, a gente não vai estar conseguindo pensar ganha-ganha se a gente for injusto, se a gente for egoísta, se a gente pensar na escassez, nesse ganha-perde. No hábito 5, que é procurar compreender para depois ser compreendido, a gente não consegue se a gente julgar o que o outro está falando. A gente não consegue com desrespeito, sem ter sensibilidade. O hábito 6, que é criar sinergia, essa cooperação, a gente não consegue se a gente só trabalhar em interesse próprio. E o hábito 7, né, a gente não consegue cuidar da gente, afinar o instrumento. Se a gente for inconsistente, por exemplo, né, se a gente for na academia um dia e faltar 6 meses, né, a gente não está sendo consistente, né, falta comprometimento. E é difícil, tá, pessoal? Isso aqui tá longe de ser fácil. Até aqui todo mundo bem? Todo mundo bem? Só para dar um exemplo de linguagem reativa, né? Eu gosto dos exemplos porque a gente pensa que a gente não é, todo mundo tem um pouquinho de tudo, tá? Então, não consigo, a culpa não é minha, preciso fazer tal coisa, não quero fazer tal coisa, né? Essa eu substituiria. Não temos opção. Eles não permitem. Eu não posso fazer, né? Não tá minhas mãos estão atadas, né? Eu costumo dizer aqui na Quero, quando as pessoas falam, empresa. A empresa é quem? Eu sou a empresa. Porque se eu não quiser que uma coisa aconteça, ela não vai acontecer, tá, pessoal? Tô por cima do meu cadáver, entendeu? Eu sou a empresa. Quem é a empresa? A empresa é o CNPJ. Quem tá decidindo? Que empresa é essa? Então, eu acho que isso é uma coisa legal, quando a gente não bota a culpa no outro. Linguagem proativa, então, eu consigo. Eu sinto muito. Não é que a gente não pode errar, mas quando a gente erra, a gente sente muito. A escolha é minha. A gente vai analisar as opções, deixa comigo. Deve haver alguma coisa que a gente possa fazer. E aí vou entrar, então. Já consegui, eu espero, apesar de que, obviamente, eu não estou vendo vocês, porque eu sei que o pessoal não gosta de abrir a câmera e não estou ouvindo vocês, mas eu acho que a introdução tá adequada, tá? Eu coloquei vocês num lugar de mesmo conhecimento sobre esse tema. E eu quero que a gente pense sobre essa ideia de priorização, gestão de tempo, ou seja, vamos focar no mais importante. O princípio de eficácia sobre pensar no mais importante tem a ver com o que a gente já falou: foco, integridade, disciplina e priorização. Os princípios opostos, coisas que a gente quer evitar ao máximo na nossa vida se a gente está pensando que a gente precisa gerenciar melhor o nosso tempo. Falta de foco, comodismo, falta de equilíbrio. Pessoal, falta de foco eu nem preciso falar do Instagram, né? Qual o nosso foco? Quantas horas por dia a gente faz? Mas eu descanso fazendo isso. Cara, eu também. Eu só tenho que assumir, entendeu? Esses horários que a gente está fazendo coisas de falta de foco são coisas que a gente não está fazendo aquilo que a gente realmente quer fazer, tá? Então, paradigmas que vocês já sabem que são a nossa lente, né? Qual que é o paradigma comum sobre priorização?
a gente fala muito que dedica tempo ao que é mais urgente. E a gente começa a achar urgência todo dia, todo tempo, e tudo é urgente. Isso, não sei se isso acontece com vocês, mas esse é o ponto, tá? Mas é tudo urgente, eu não sei por onde eu começo. Só que o que a gente deveria buscar é o que é mais importante, e não o que é mais urgente. Não é tão simples como 0 a 1, tá? Eu só estou introduzindo falando isso, depois vocês vão ver que tem percentual para tudo nessa vida. Práticas comuns. Por exemplo, passar a maior parte do tempo gerenciando crise, ou as coisas que as outras pessoas nos pediram para fazer. Tentar dar conta de tudo. Nossa, eu caio nesse aqui muito, tá, pessoal? Olha, imagina o quanto tempo já pensei sobre essas coisas. Eu acredito, inclusive, que eu me organizo bem nas médias, mas mesmo assim eu caio nesse aqui de tentar fazer tudo. A gente não deveria tentar fazer tudo, tá, pessoal? Tentar fazer tudo é enlouquecedor, porque tudo é muito, né? Tudo é infinito, tende ao infinito. Planejar esporadicamente ou nunca, não ser dono do nosso tempo. Tu tá ali à mercê do que forem te pedindo e das coisas que estão atrasadas. Imagina, isso é muito estressante. Não é à toa que as pessoas entram em burnout. E ceder às pressões no momento, né? Acabar sentindo que a gente é vítima da situação. As práticas, então, nessa nossa ideia de eficácia, de que isso é chegar em resultados realmente legais para a gente, focar nas nossas prioridades, eliminar o irrelevante, e para isso precisa de coragem, né? Eliminar exige dizer não, que é uma coisa que a gente precisa aprender, e planejar cada semana. Para planejar cada semana, eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês logo mais, mas planejar cada semana antes da semana começar, tá, pessoal? Não é assim, começou o dia, tá lá atrasado com as 1000 coisas. Não, mas é planejar a semana antes dela começar, tentando prever as coisas, alocando tempo para as coisas. E ser fiel às nossas prioridades no momento da escolha. Então, por exemplo, se vocês fizerem tudo isso, mas depois não cumprirem com nenhum combinado, isso manda várias mensagens ruins para o cérebro. Ah, me programei para... vou dar o meu exemplo pessoal, tá, para vocês. Eu me programo para fazer exercício físico terça e quinta às 6h30 da manhã. Inclusive, eu faço com o meu irmão, porque daí eu já consigo conversar com ele. Ele é professor de educação física, então é ótimo. E eu faço mais uma atividade física, que é uma outra squash com raquete, não sei se você conhece, na sexta. Eu faço isso, esse é o meu planejamento semanal. Ele, inclusive, fica na minha agenda. Se depois de eu combinar eu não for, por mais que eu tenha dito que, afinal, o instrumento é importante 10.000 vezes para as pessoas com quem eu converso, eu vou parecer mentirosa para mim mesma, vocês entendem? E esse é o primeiro ponto. Quando a gente assume prioridades, a gente tem que ser fiel a elas, porque isso tem a ver com ser fiel a gente mesmo. Quando tu olha para o espelho, tu tem que conseguir enxergar um negócio que faz sentido para ti. Então, fazer escolhas que façam sentido para ti e depois respeitar elas. Então, fazer escolha já é difícil, né? Poxa, com o negócio de ter muita informação, com o negócio de a gente não saber a base e não sei o quê. Tu conseguiu a curiosidade, conseguiu escolher, definir outras prioridades, depois tu não cumpre com elas, é isso que você está dizendo para ti mesmo sobre cumprir coisas contigo, né? Então, e a gente acaba, quando a gente olha para o espelho, muitas vezes dali vem a nossa relação com o mundo, tá? Eu não quero entrar nesse ponto porque é muito extenso, mas esse é o nível, tá? A gente permite que as pessoas daí façam isso com a gente também, né? Depois a gente fica chateado. Então, começa com a gente mesmo fazendo com a gente. Então, vou falar aqui dessas práticas altamente eficazes que a gente conversou. E para isso, eu não sei se todo mundo está prestando atenção no que a gente está falando aqui, mas eu queria fazer uma dinâmica com vocês, tá? Então, quem puder, pode ser um pedaço de papel, quem gosta de escrever, pode ser um PowerPoint aberto no computador, quem tiver no computador, pode ser um bloquinho. O que eu queria é que em uma folha ou num PPT, vocês fizessem uma linha assim, na vertical, e uma linha que cruzasse no meio, ficasse assim, tá? Na horizontal. De maneira a vocês formarem 4 quadrantes. 4 quadrantes. E os nossos 4 quadrantes, a gente vai chamar de Q1, Q2, Q3 e Q4. E esses 4 quadrantes que vocês formaram, vocês vão colocar esses nomezinhos em cima. Urgente,
e não urgente. Não sei se vocês estão enxergando bem. E aqui do lado, importante e não importante. E a gente vai aprender agora juntos, cada um de vocês vai fazendo o seu entendimento, tá? Sobre essa diferença do que é urgente para o que é importante. Nem tudo que é importante é urgente, nem tudo que é urgente é importante. Tá? E a combinação dos quadrantes é justamente a combinação das palavras, tá? Então, o Q1, a gente vai estar falando de coisas que são urgentes e importantes. O Q2, coisas não urgentes e importantes. O Q3, coisas urgentes não importantes. E o Q4 são coisas não urgentes e não importantes, tá? Eu quero que vocês pensem, então, sobre esses dois conceitos de urgência e importância. Então, eu vou dar uma definição. Urgente, não urgente, tem a ver com tempo. Ou seja, se causa ansiedade, se é para ontem, para hoje, ou inclusive está atrasado, né? É urgente. Aquela coisa que dá frio na barriga, sabe? Que parece que a gente não vai conseguir fazer, que deixa a gente ansioso. Essas são coisas urgentes. E coisas não urgentes é o que o tempo não está apertado. Coisas não urgentes são aqui assim, sei lá, férias do ano que vem que eu vou planejar, minhas cadeiras do próximo semestre que vai abrir a matrícula ainda e que eu queria dar uma olhada para bolar a grade que eu quero fazer. Essas são coisas não urgentes. Não te traz ansiedade, não é urgente, tá? Não quer dizer que não é importante. Por que importante e não importante tem a ver com aquela história do resultado. Se vai me trazer um resultado, se é importante para mim, vai me trazer aquele resultado do negócio que eu quero fazer daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, meus objetivos, sabe? Isso é importante. Se não tem nada que ver comigo, o negócio é, sei lá, dar um exemplo de não importante, mas sabe aquelas coisas assim que alguém quer que eu faça, mas eu nem queria muito fazer, não tem valor nenhum para mim, é não importante. Então eu quero que vocês pensem nas atividades semanais, assim, recorrentes de vocês, que coisas vocês colocariam no Q1? Ou seja, que coisas são urgentes, estão ali, sempre atrasada, quase atrasada, ou enfim, e são importantes. Tem resultado para mim, tem valor para mim. Que coisas são essas? Botem cada um para si, tá? Podem colocar que eventos vocês tiveram inesperados, que problemas urgentes vocês resolveram, que prazos de última hora vocês acabaram conseguindo cumprir ou tentaram cumprir, reuniões emergenciais, né? Que crise resolveu. Então, eu vou dar um minutinho, parando de falar para não ficar enlouquecendo vocês, para vocês escreverem algumas dessas coisas. Show? Porque logo na sequência, se vocês tiverem terminado, a gente vai pensar nas coisas que são importantes, ou seja, tem resultado para vocês, e são não urgentes, ou seja, vamos desmistificar o negócio de que tudo que é urgente é importante, sabe, pessoal? Aquelas coisas que são super importantes e que não trazem ansiedade, porque na verdade são planejamentos, né? Para eles não virarem urgentes, a gente planeja. Então, que coisas vocês pensaram nessa semana, ou vocês gostariam de pensar nessa semana, que são para frente, né? A história, por exemplo, de olhar as cadeiras e montar o calendário do que vocês vão pedir antes, que não sei se vocês já estão no semestre de estágio, mas quero fazer algum estágio, vou pesquisar que empresas eu quero trabalhar antes. Objetivos importantes para vocês, a história do planejamento de férias, por exemplo, se alguém tem isso, ou que atividades físicas eu quero fazer no ano que vem, se alguém quer aprender alguma língua, alguma coisa, não sei, enfim. Encontrar a família, né, para não ser só coisas técnicas. Mas aí coloquem para vocês que atividades são importantes e não são urgentes, não trazem ansiedade.
Ainda mais um minutinho. Show? No Q3, quero que vocês consigam pensar em coisas que são urgentes, ou seja, que trazem ansiedade, e que vocês não viram muita importância, mas fizeram, né? Então, aquelas coisas, por exemplo, interrupções necessárias, se algum de vocês estiver já em coisas de trabalho, aquelas reuniões irrelevantes, relatórios que ninguém olha, problemas secundários de outras pessoas, e-mails, tarefas, ligações, né? Atualização de coisas que não têm importância para vocês. Então, coloquem aí esse quadrante de distração. Show? E no Q4, que é esse desperdício, vocês já entenderam a moral da história, né? No Q4, coloquem as coisas que não são importantes e não são urgentes. Então, elas não trazem ansiedade, não são urgentes, mas elas também não têm valor para vocês, elas não têm importância, não têm resultado. Vejam que até tem os exemplos ali, né? Atividades banais, atividades de fuga, uso excessivo de tempo de relaxamento não é relaxar, é o uso excessivo disso, é quando a gente prostra, né? Quando a gente não consegue sair do lugar. Atividades que desperdiçam o tempo de vocês que vocês sentem, né? E quando vocês terminarem de escrever algumas coisas, e para quem está escrevendo mais rápido, eu queria que vocês pensassem se os 4 quadrantes somassem 100% do tempo de vocês, qual o percentual que vocês ficam em cada quadrante, considerando as atividades que vocês colocaram neles, tá? Então, vamos supor que vocês colocaram lá, sei lá, aqui, planejar o ano que vem, mas na prática não planejaram, né? Sei lá, assistir às aulas, mas sei lá. Aí aqui nos urgentes botaram as coisas, aqui na distração botaram as coisas, e aqui no desperdício botaram as coisas. Olhem para os 4 quadrantes e para as atividades que vocês botaram e estimem, né? É bem qualitativo, tá, pessoal? Qual o percentual que vocês ficarem em cada um dos quadrantes? E eu vou perguntar para vocês como é que ficou esse percentual, tá? Eu quero contar para vocês a moral da história. Alguém se anima? A compartilhar? Como é que ficou o percentual? Se ninguém quiser falar, eu falo, mas vou dar oportunidade para o pessoal aí. Eu posso falar? Claro. Olha, o meu
No não importante e urgente, eu não consegui pensar rápido assim. Na real, não botei nada, mas acho que refletindo um pouco depois eu vou mudar isso. Mas no urgente e importante eu pus 50%. Uhum, No importante e não urgente eu pus 10%. uhum. E no não importante e não urgente eu pus 40%. 50. Show. Tá bom. 50, 10, 40. Legal, Vinícius. Obrigada. De nada. Eu posso falar o meu também. Eu devo ficar uns 50% do tempo no importante e urgente, um 10% no não importante e urgente. No não urgente e importante, eu devo ficar, tipo, uns 10% também. E o resto eu desperdício meu tempo de um jeito. Show. Não, Tão assim, triste. todo mundo desperdiça, tá tudo bem, tá? Mas reconhecer isso é legal, porque a gente toma... Vocês, depois de hoje, não tem mais a dádiva da ignorância, pessoal. Quando alguém perguntar para vocês por que tal coisa não saiu, ou vocês pensarem, tal coisa eu não fiz, não rola mais dizer que não tem tempo, tá? Porque é a alocação do tempo que vocês estão vendo que é o ponto, tá? E esse é o ponto para todo mundo. A gente tem sempre como melhorar, né? Vou contar para vocês a moral da história e depois eu quero mostrar um vídeo do Cove que é muito legal. Depois até compartilho com as meninas para quem quiser. Mas eu acho que ele consolida esse aprendizado, tá? Por isso que eu vou mostrar ele. Eu acho que ele consolida o aprendizado. Mas o que ele diz é o seguinte: aquele quadrante que a gente chama de Q2, que é o do importante, não urgente, ele é o nosso principal quadrante, porque é o que a gente planeja as coisas para a gente mesmo. Ele é o quadrante das nossas ideias, porque as nossas ideias são as que a gente faz, né? Então, aquelas que a gente para e pensa e faz, pois é, elas são nossas, ninguém vai nos cobrar. Então, elas só ficam urgentes se alguém tiver que cobrar. Até lá, elas são super nossas. Esse é o nosso quadrante. A gente vai ser reconhecido por ele, a gente vai ficar orgulhoso da gente mesmo por eles. São coisas pra gente. Ou seja, a gente deveria ficar nele a maior parte do nosso tempo. Ele indica cerca de 70% do nosso tempo neste quadrante maravilhoso que quase sempre a gente não dedica quase nada de tempo, tá? O quadrante que a gente chama de Q1, que é o do urgente e importante, ele é o quadrante das urgências que vão acontecer. Porque as coisas a gente programa e vem. Bom, eu trabalho no varejo. Todos os dias, e eu planejo a minha agenda antes da semana começar. Aliás, eu planejo antes do mês começar e toda semana eu revejo antes dela começar. E mesmo assim, eu tenho diversos problemas de agenda, porque todos os dias alguém tem algum problema que precisa de mim urgente, tem reunião de diretoria que não estava marcada que aparece urgente, e eu preciso dar conta desta urgência. E tá tudo bem, tá? Só que se eu ficar a maior parte do meu tempo no quadrante urgente, importante, esse é o quadrante do burnout. Esse é o quadrante que a gente não sabe mais como sair. Se a gente ficar muito tempo nele, um percentual do nosso tempo, muito tempo ali, ele é um quadrante de problema. Então, ele é um quadrante da gente ter alguma atenção, sabe? A gente foca no Q2 e aquele Q1 ali, a gente tem que lidar com ele. Ele vai existir, tá? Zerar ele é muito difícil. Mas o Covey fala da gente ficar no máximo 20% do nosso tempo nele. Então, saber que a gente vai ficar, mas tentar ao máximo ir lidando para planejar e jogar lá para o Q2, jogar para o importante, não urgente. Tudo que eu puder planejar, colocar em cronograma, combinar com as pessoas a data e tal, enfim, não fica naquela coisa da última hora tudo. E percebam, se eu falei 70 e 20, na linha importante, eu estou falando que 90% do nosso tempo eu trabalho em coisas que são relevantes para mim, né? E que isso não tem a ver com o egoísmo, porque a gente já passou desse ponto. A gente está pensando ganha-ganha aqui, mas são coisas com resultado, coisas importantes, coisas que são relevantes, né? E depois, no quadrante de urgente, não importante, que é aquele Q3 ali, ele ainda reserva 10% do tempo para a gente fazer coisas, sei lá, coisas que os pais pediram. No trabalho a gente chama das demandas do chefe, né? Tem coisas que você vai ter que fazer mesmo que você não tenha visto tanto valor, mas não pode ser a maior parte do teu tempo, porque esse quadrante é o quadrante da desmotivação. Imagina se tu ficar fazendo um monte de coisa que não tem relevância para ti e tudo urgente.
Então, se tu ficar um tempo muito grande do teu percentual de tempo ali no Q3, ele é um quadrante que a gente vai se desmotivando, aí não tem tanta energia, porque, vou ter que fazer esse negócio aqui, mas nem vi nada disso aqui, tem que fazer. Então, 10%. E o Q4 não preciso dizer, né? Que deu 70, 20, 10, acabou, pessoal? Acabou. Então, claro que pensar que zero é muito. Claro que isso que eu estou falando para vocês aqui é uma teoria, é uma ideia para a gente tentar buscar. Mas, assim, a ideia é da gente perceber que se não tem importância, se não tem nada de urgência, né? Então, a gente deveria conseguir dizer não. A gente deveria conseguir combinar outra pessoa para fazer, porque talvez para outra pessoa aquela atividade ali seja importante. E para nós ela não tem. A gente deveria conseguir fazer esse tipo de movimento. E fazer esse olhar que vocês agora ganharam para o tempo é uma coisa que te ajuda a não ficar perdido nesse mundo cheio de informação, onde a gente parece que está refém. Porque refém é a posição do reativo, da vítima, lá do princípio 1. Quando a gente é proativo, a gente consegue se colocar na jogada, sabe? O tempo é meu, pelo menos o meu tempo é meu, entendeu? Então, a parte dele, 10% lá, eu vou fazer coisas que as pessoas estão me pedindo, mas cadê as minhas coisas aqui? Cadê as minhas coisas no meu dia? Se eu gosto de correr, cadê minha corrida? Eu gosto de ler, cadê minha leitura? Preciso conseguir colocar minhas coisas. Que coisa eu estou fazendo que eu não consigo ler 5 páginas? Tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês em termos de... Aqui não é um negócio que é obrigatório, eu queria trazer o ensinamento, tá? Pegando a ideia e, através dela, né, conseguir transformar em coisas úteis para vocês. Deixa eu projetar o vídeo que eu quero mostrar para vocês. Só na hora de compartilhar, lembra de compartilhar o som junto, que senão não vai sair. Pode deixar. Se por acaso não sair, vocês me avisam, mas eu compartilhei o som, tá, Dudu? O vídeo, ele é muito longo, então assim que eu ver que vocês conseguiram pegar a ideia, eu vou tirar, tá? Mas assim, o aprendizado é legal. Bem, isso pode ser igual a essas... Então, né? A essas pequenas coisas que tendem a ocupar nossa vida. E pouco a pouco vão se acumulando. Agora, a sua tarefa. Você não pode passar dessa altura. Tem que colocar todas as pedras grandes no balde. Boa sorte. Vou descrever cada uma das pedras conforme ela as coloca. Como se chama essa? Q2. Planejamento e preparação. Certo. Planejamento, preparação, prevenção e delegação de poderes. Q2. O que não é urgente, mas é importante. Certo. É para eu pegá-las em qualquer ordem? Como quiser. Você quer colocar todas porque todas são importantes. Posso mover uma pedra pequena? Você está com as pedras pequenas desse jeito, mas não pode passar do ponto. Ótimo. Posso pôr esta? Claro. A próxima pedra que ela vai tentar colocar é chamada de relacionamentos e família. Ela está tentando colocar todas as pedras baseada na suposição de que, movendo as outras pedras ao redor, haverá mais espaço. A terceira pedra que ela colocou é a do emprego, alguma questão chave de emprego. E depois os principais projetos aqui, não pode passar do ponto. Ainda não terminei. É mesmo, está certo. É apertado. É apertado. Não dá. Essa é chamada serviço, comunidade e igreja.
Você já se sentiu assim? Sim. Quantos se sentem assim? Ainda posso continuar? Claro. Ok. Tente colocá-las. Isso, mãos à obra. Já tá passando. Ia colocar agora o afine um instrumento. Quantas vezes fazemos isto? Eu simplesmente não tenho tempo hoje para afinar um instrumento. Quem já esteve tão ocupado dirigindo que não deu para abastecer? Férias são importantes para mim. Férias são importantes para ela. Movendo os menores, talvez você possa espremer mais uma dessas coisas tão importantes aí dentro. Assim? Quase. Uau, boa. Se não encaixar, force. Eu tenho mesmo que colocar todas aqui? Bem, não. Você pode negligenciar uma boa oportunidade. Não, eu coloco. Aqui está algo chamado urgente e importante. É uma coisa do quadrante 1 que está te pegando de surpresa. É o seu maior cliente. E se você não der um retorno agora... estará abrindo mão das férias. E você não tem nenhum período de tempo reservado para você. Não. Você não tem filhos pequenos. Se você quiser, eu digo o que fazer. O quê? Você pode adotar uma abordagem completamente diferente, um outro balde totalmente novo. Você pode trabalhar com um paradigma diferente. Pode fazer o que quiser. Então eu posso usar aquele pote? É isso que está dizendo? É. Então eu preferiria colocar estas no fundo. E as pedras pequenas em cima. Cônjuge. Férias, tudo bem. Ela tem afinar o instrumento, planejamento, preparação. Férias, emprego. Cônjuge. Emprego. Grande oportunidade. Grande oportunidade. Importante e urgente. Período de tempo. Comunidade e igreja. Ai, aquelas criancinhas ficam me olhando. Que bom que meu marido não está aqui. Agora ponho estas aqui. Ok. Perceberam, pessoal? O que eu acho legal mostrar isso para vocês? Todos os dias a gente começa nosso balde com as pedras pequenas. A gente faz o início da dinâmica do couve com a moça. Esse vídeo eu acho que é da década de 80, tá? Então vocês devem estranhar mais do que eu. Para mim já parece antigo, para vocês nem consigo imaginar como é que é olhar um negócio tão antigo. Mas o aprendizado é que a gente começa o nosso dia com aquelas pedrinhas pequenas. Só que a gente conhece nossas pedras grandes.
e não escolher fazer uma organização legal de priorização, ou seja, pegar o balde e botar as pedras grandes primeiro, para depois acomodar o cascalho, depois acomodar as pequenininhas, também é uma escolha. Escolher fazer é difícil, mas não fazer também é escolher. E eu acho legal contar isso para vocês, porque várias vezes a gente não escolhe e se sente vitimizada com isso, né? Como se fosse, sei lá, a vida vai acontecendo, sabe? Vai acontecendo, tu acorda, já tem aquele monte e tal. Mas é porque a gente não parou para fazer, para pegar o balde de novo. A escolha de pegar o balde para fazer a nossa organização, essa escolha é nossa. As urgências que vão acontecer, né? O Q1 que vai vir, vai vir. Mas ele encontra quem quando ele vem? Ele encontra alguém que está organizadinho, que vai acomodar aquela pedra pequena porque já botou suas grandes? Ou ele encontra alguém que não está conseguindo fazer isso, que está com um balde cheio de cascalho, né? Então, isso eu queria passar para vocês. Eu acredito bastante, assim, tanto que é um vídeo bem antigo, já mostrou até em convenção da Quero Quero, para vocês terem uma ideia. Pega todo mundo está aqui para aprender na vida, né? E eu acho que esse é um aprendizado não só relevante, como difícil. Mesmo quando a gente quer fazer, eu até estava olhando antes aqui, quem está aqui, o Jones que está aqui, eu acho que é o Jones que é meu mentorado. Cara, com o Jones, a nossa mentoria, a última do ano, não consegue sair, porque a minha agenda dá problema toda hora. E quando não tem, ele também tem as coisas dele. Então, não é que não vai ter problema. Eu sinto muitíssimo. Eu encaixo sempre para dar, e tem acontecido coisas ali que a gente não tem conseguido fazer. Então, não estou dizendo aqui que é a prova de falha. Eu estou dizendo sobre a atitude de comandar um pouquinho dessa jornada. Porque uma parte a gente não vai conseguir, ou problemas a gente vai ter, mas uma parte a gente pode tentar escolher, né? Então, deixa eu voltar a projetar meus slides aqui. Eu acho que tu não consegue ver o chat, mas ele confirmou, sim. Legal. Então, a autoavaliação do quadrante de cada um de vocês está, né? Em que quadrante vocês estão? Quando vocês olharam para os percentuais, né? A maior parte de vocês deve estar no urgente importante ou no urgente não importante, né? Enfim, o ponto é que o Q2 quase sempre é o que o Kobe falou ali, negligenciado, né? Uma palavra forte, mas é a verdade, né? A gente acaba deixando para depois nossas pedras grandes. Mas é importante a gente pensar, por que vocês estão no quadrante que vocês estão? Há quanto tempo vocês estão nesse lugar? Né? E quais as consequências de ficar ali? Porque se não tiver consequência, pessoal, tá tudo bem. Se tiver bem, tá tudo bem, entendeu? Agora, se não tá bem, então vocês podem fazer algo sobre isso. Que é o quê? Eliminar o irrelevante. A gente precisa começar a encarar esses não, sabe? É difícil encarar o não. É bem difícil. Imagine, para mim é difícil, ter que dizer não é muito difícil. Eu quero poder fazer o tudo lá que eu falei para vocês, que é o meu erro. Eu quero conseguir atender todas as pessoas que têm algum tipo de problema. Mas nem sempre eu consigo, porque o dia é limitado. O dia tem 24 horas. Você precisa de pelo menos, sei lá, 4 horas de sono, é o que eu tenho conseguido dormir. E mesmo planejando cada semana, encaixando minhas pedras grandes, depois eu boto, e mesmo assim daí vem a urgência. Mas vocês quando olham para os quadrantes de vocês hoje em dia conseguem pensar que vocês olham para o espelho e fizeram tudo o que vocês podiam? Se vocês olharem para o espelho, eu fiz tudo o que eu podia, tá tudo ok, tá jóia. O espelho é o melhor feedback, tá, pessoal? Eu confesso para vocês que apesar de eu ver muitos pontos de melhoria, quando eu olho para o espelho, eu faço tudo o que eu posso. Com todo o meu coração, inclusive. Com todas as minhas raízes lá, tá? Então, eu fico chateada de não conseguir fazer algumas coisas, mas eu quando olho para o espelho, eu não tinha mais uma energia para conseguir dar aqui, porque é tudo que eu posso. Por exemplo, hoje eu não consegui fazer a mentoria com o Jones,
mas eu não abri mão dela por uma coisa que era irrelevante, era uma urgência que apareceu, porque agora são 2:45, eu nem almocei. Para mim era muito, todas as coisas que eu tinha encaixado um monte de pedra grande, sabe? Daí vem umas pedras maiores, sabe? Quando eu olho pro espelho, eu consigo ver assim, preciso conseguir me organizar ainda melhor, mas minha margem tá baixinha. Isso, poxa, isso já é alguma coisa, né? Já se sente um pouco melhor. Segunda coisa, depois de eliminar o irrelevante, que é as imagens das pedrinhas, é planejar cada semana. E planejar cada semana quer dizer fazer o exercício do balde, só que o de vida real. Então, quando vocês vão planejar cada semana, cara, planejar cada semana de verdade. Antes da semana começar, sei lá, sexta, sábado, domingo, não sei, quando vocês gostarem de se planejar, tá? Peguem as agendas de vocês e pensem quais são as pedras grandes. Uma vez pensadas quais são as pedras grandes, aloquem elas, tá bom? O que vocês querem fazer com elas, né? E depois botem o cascalho. Né? Não fica refém da... Eu estou usando aqui o exemplo da rede social, né? Mas não fica refém do negócio do tempo da rede social se vocês tinham um trabalho importante para fazer da faculdade ou um planejamento importante para o ano que vem. Mas depois que vocês tiverem feito o planejamento do ano que vem, não deixem de olhar a rede social, de conviver com pontos que não parecem importantes, sei lá, ir ao cinema, maratonar uma série no Netflix, mas a ordem da priorização é relevante, né? Então, se vocês fizerem tudo isso, mas na verdade na cabeça de vocês estão 10 mil trabalhos que vocês não fizeram, ou planejamentos que vocês não fizeram, no final das contas, vocês nem estão aproveitando tanto aquele momento, né? Então é isso, sabe? A ordem, bota a pedra grande antes, faz isso antes de começar a semana, depois disso bota o cascalho, tá tudo bem. Não é não fazer. Às vezes eu acho que o 0 ou 1 também acaba nos bloqueando até de tentar, né? Parece que a gente não vai fazer. Não, você vai fazer. Você vai fazer no tempo que tiver, depois de fazer aquelas coisas que eram super importantes. E depois, ser fiel às prioridades no momento da escolha. Aí o Covey diz o seguinte, né? Se você me perguntasse qual a prática que resultaria em uma vida mais equilibrada, ele diria, né? Planeje a sua semana cada semana, antes que ela comece. Porque tu vai viver a semana, tu vai viver o dia, cada hora. Se vocês não tiverem planejado, vocês também vão viver, né? Eu tô falando óbvio, mas vocês entendem o meu ponto, né? Agora, sem planejar, você é o refém. Aí o hábito 1 lá, o negócio do ser proativo, vocês já não podem responder, tá? Quais as 3 qualidades? Ser proativo? Não é, não. Então, com isso, o que eu quero dar de dicas, né? Essa história do planejamento semanal, né? Antes da semana começar, ele dá várias dicas, por exemplo, de vocês terem os 20, 30, 40 minutos para vocês, ou seja, num lugar silencioso. Se vocês gostam, por exemplo, de algumas músicas específicas, bota aquela música, te dá esse tempo para ti, sabe? De planejar. E aí, para a gente concluir, a ideia é aquela, né? A gente estava na dependência, a gente vive os primeiros 3 hábitos, incluindo esse terceiro, que é o que a gente aprofundou, e faz essa vitória interna de ser proativo, começar com um objetivo em mente e começar pelo mais importante. Consegue ficar com isso forte, independente, seguro de si, né? E depois faz aqueles últimos 3 hábitos, né? De fazer os relacionamentos, pensar ganha-ganha, procurar compreender, para depois ser compreendido, né? Criar sinergia. Conseguir com isso a interdependência, porque a gente está sempre conectados uns com os outros, e se cuidar. Afinal, um instrumento que é o se cuidar, dormir, comer bem, né, fazer atividade física. Por último, só para a gente terminar, até não olhei como é que a gente está na hora. Mas Duda, ficou bem o que eu falei, a gente vai terminar daqui, às 3. Um conceito de conta bancária emocional, tá? Nessa ideia de que nós somos interdependentes, eu queria que vocês só lembrassem que dentro de cada um, a gente tem uma conta bancária emocional com o outro. E já que a gente está em dezembro, né, e dezembro é mês de Natal, né, Ano Novo, enfim, e de fechamentos, que vocês pensem um pouco como está a conta bancária emocional de vocês com as pessoas que vocês mais são próximos ou, né, mais se importam.
e como tá a deles com vocês também. Então, a gente faz depósitos e faz retiradas, tá? Nas nossas contas bancárias emocionais com esse outro. Como que estão? Vocês fizeram muitos depósitos nesse ano? Vocês acabaram fazendo muito mais retiradas do que depósitos? Como que tá a conta, né? E por que eu digo isso para vocês? Porque quando a gente se sente bem, né? Quando a gente está bem com a gente está bem com o outro, tem muito mais chance da gente conseguir traçar nossos objetivos e perenes neles, né? E mais plenos neles. Senão, a gente geralmente acaba começando nossos dias já sentindo que está devendo. Eu estou devendo para mim, eu estou devendo para o outro, estou devendo para o mundo, e já me sinto mal com isso, e aí eu vou ficando preso num ciclo que eu preciso quebrar. Né? Preciso quebrar por mim, preciso quebrar pelos outros, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que a gente precisa ter objetivo em mente, né? Que a gente precisa planejar nossa semana, que a gente precisa criar responsabilidade, né? E que a gente não está sozinho nisso, né? Senão a gente seria pessoas absolutamente egoístas, que não é o ponto. E o Covey, para finalizar, fala que mesmo que a gente aplique apenas um dos hábitos, os resultados são imediatos. Então, não pensem que isso tem que fazer tudo aqui, a gente está focando em um justamente por isso. De qualquer forma, qualquer um deles que vocês resolvam viver, eles são uma aventura para a vida toda. É a promessa de vida, né? Porque não é fácil fazer. Pode parecer muito simples, mas no dia, né, não é fácil fazer. Então é isso. Eu nunca tinha feito a palestra assim, porque eu faço o curso muito maior, né? Mas deu exatamente do tempo que a gente imaginava. Então, também fico aberta aqui, pessoal, se qualquer um de vocês quiser fazer comentários, perguntas, enfim, o tempo é de vocês. Isso eu ia dizer, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. Não é obrigada a ter perguntas, claro. Não, eu queria dizer que, nossa, essa sacada da conta bancária emocional no final fez tipo boom com a minha cabeça, porque eu fiquei tipo, tá, eu foco em coisas e às vezes eu deixo de dar atenção para as pessoas e realmente a gente é ser humano, a gente vive de troca, né? Então, exatamente. Por isso que eu quis deixar esse ponto, por mais que a gente não estivesse falando de tudo. Eu acho importante a gente lembrar que a gente não é sozinho, porque quando a gente está falando dos primeiros 3 hábitos, como eles te levam da dependência para a independência, eles são um pouco mais egoístas, sabe? Mas eles não são puros, não termina ali. É que tem os outros 3, por isso que eu quis trazer a história da conta bancária emocional igual. Legal? tem uma pergunta aqui. Tem alguma dica para quem geralmente funciona melhor quando tá cheio de coisa para fazer? A pergunta é do Luan. Luan ou Juan? Luan. Eu sou assim, Luan, também. A minha dica pode ser compartilhar minha experiência pessoal. Eu faço isso, eu organizo toda a minha semana, os horários são apertados, né? Também tenho bastante demanda em função da minha função, das coisas que eu decidi me comprometer na minha promessa de vida. Mas se organizar, porque se tu rende bem, eu rendo bem. Na minha primeira reunião, todos os dias é às 8 da manhã, e antes disso eu tenho que ler para vocês, exercício, análise, eu faço isso sempre entre 6 e 6 e meia, então meu dia começa às 6 todos os dias, sendo que minha primeira reunião de trabalho começa às 8. Minhas últimas reuniões de trabalho geralmente acabam entre 8 e 9, e eu ainda tenho coisas que eu gosto de ler e de aprender, e eu faço isso no horário da noite. Então, eu geralmente durmo 4 horas por noite e eu rendo bem com isso. Fico cansada, sem dúvida, mas eu rendo bem, assim, quando eu não tenho as minhas coisas para fazer, eu sou uma pessoa mais ansiosa. Hoje, claro que eu tô exausta, mas vocês podem ver que eu não tô ansiosa, né? Então, tô mais tranquila conversando, porque eu tô no meu ritmo, eu tô
fazendo um monte de coisa, né? Acho que o ponto mais é se organizar. Coloca o teu monte de coisas na sequência que tu fique confortável com as tuas pedras grandes. O Bruno está perguntando, quando tu costuma fazer o planejamento semanal? Sempre no mesmo dia, / horário? Sim. Sim, no mesmo dia, / horário. Eu geralmente faço na sexta-feira. Mas eu comecei fazendo no domingo. Porque eu até acho que no livro ele diz alguma coisa do tipo domingo, e eu comecei a fazer domingo. E para mim no domingo não ficou tão legal, assim. Comecei a mudar. Daí eu trouxe para o sábado, depois trouxe para sexta. Então hoje em dia eu encerro a minha semana na sexta fazendo o meu planejamento. O horário não é tão, né? Porque é o final do meu dia de sexta. Então, se o meu dia de sexta acabar às 7, eu faço 7. Se o meu dia de sexta acabar às 8, eu faço às 8, né? Mas geralmente é isso. Antes de eu acabar a minha semana, eu vou descansar, vou fazer o meu final de semana sabendo que a minha próxima semana está organizada. E aí não me traz nada de ansiedade. Se eu deixava para fazer no domingo, eu passava o final de semana inteiro pensando nas prioridades. Então, não era legal para mim. Tem uma pergunta do Lucas que eu acho que tem muito a ver com isso que tu falou. Alexandra, percebi que normalmente eu consigo ser bem eficaz com alguns tipos de atividade. Faço no prazo e bem feito. Mas tem algumas atividades que me deixam ansioso. Eu acabo protelando horrores. Tem alguma dica para melhorar com essas atividades que geram ansiedade, tipo trabalhos desafiadores ou chatos? Eu acho que isso tem a ver mais com os nossos interesses, né? Daí não tem a ver com priorização. Aquilo que eu gosto de fazer ou que eu sei fazer, vai ser uma coisa que eu vou fazer primeiro, porque provavelmente eu me sinto super bem. O que eu fiz para inverter, todo mundo eu acho que sente isso, assim, acaba protelando aquilo que ou ainda não sabe, ou que vai dedicar um pouco mais de tempo, ou que não gosta. O que eu comecei a fazer para me ajudar é inverter a ordem. Eu faço primeiro o que eu não gosto. Eu tenho mais tempo para aproveitar as coisas que eu gosto. Mas é bem difícil fazer isso, tá? Porque dá muito mais vontade de fazer aquilo que a gente gosta, né? Só que aí quando tu protela muito, acaba ficando pouco tempo para aquele negócio que já era difícil, né? Por exemplo, eu fiz aula de anatomia. A maior parte dos meus colegas deixava para estudar anatomia depois. E eu fiquei pensando por que eu estudava sempre anatomia antes. Mas, claro, eu passava o final de semana inteiro falando da anatomia. Eu adorava anatomia, entendeu? Então, eu não estudava anatomia primeiro. Aí, o que eu fiz com uma outra cadeira que era mais difícil, que era psicologia experimental, né? Que fazia testes mesmo. Eu comecei inicio fazendo isso. Aí eu terminava antes, eu passei até a gostar mais da disciplina, entendeu? Que não ficava corrido, né? Parecia mais fácil de fazer. Esse fator emocional e investir em vários campos, isso pega bastante quando você tem trabalho, família, faculdade, filhos, etc. Exige bastante, é difícil de fechar na agenda. Tem alguma dica, alguma coisa? É bem difícil de fechar na agenda. Essa dica eu precisava ganhar também. É bem difícil de fechar na agenda. E o que é o pior é o seguinte, a gente olha a dinâmica ali do couve, mas muitas vezes é o final o instrumento que vai ficando por último, porque tu vai priorizar, mesmo quando tu apresenta as pedras grandes, em algum momento, alguma coisa tu vai abrir mão, né? Por muitas vezes a gente acaba abrindo mão da gente mesmo. Que ruim, né? Mas é um desafio. Eu acho que a gente cresce no exercício, tá? Talvez eu não tenha as melhores respostas para tudo. Mas o exercício de fazer vai fazendo tu também ter ideias novas, assim, e fazer as coisas com maior tranquilidade. Mas, para mim, até hoje. Bom, tá o Jones aqui, né? Outra coisa, o Lucas falou, sinto que muita gente do meu convívio tenta pressionar a mudança no meu planejamento para incluir coisas que claramente não são importantes ou urgentes. Para conseguir gerir bem o tempo e ser produtivo, tu diria que é essencial saber dizer não? Sim. E eu fiz um combinado assim, claro, eu sei que eu sou muito mais velha que vocês, né, pessoal? Mas eu também tenho pais e eles também interferiam no meu planejamento. Em um determinado momento da vida, eu fiz um combinado. Olha, e eu tenho essa coisa do nerd, então eu já li muito sobre várias coisas. Falei para eles, eu sou muito grata porque vocês sempre me ajudaram. Eu preciso que vocês sigam me ajudando. E quando eles se aposentaram, né? Isso aconteceu porque eles queriam mais atenção.
Vocês sempre me ajudaram muito, eu preciso que vocês continuem fazendo isso. O meu tempo está muito difícil. Então, eu preciso que vocês tentem me pedir menos vezes, menos coisas, ou as coisas que eu realmente puder ajudar e só eu puder ajudar. E a convivência ficou muito melhor, porque eles pararam de escrever ao longo do dia coisas pequenas, de quem não está com muita coisa, e ficou um pouco mais perto daquilo de quando eles tinham muitos compromissos também, porque eles não tinham o hábito de ser muito demandadores, mas quando eles se aposentaram, eles ficaram um pouco mais. E a gente estabeleceu dias também, por exemplo, eles vêm na minha casa jantar comigo na segunda. Então a gente se vê no final de semana, que é uma coisa tradicional e que é legal, mas eles também sabem que eles vão vir jantar. Então, também criar essas experiências. Eu tenho um tio que eu cuido muito, ele janta comigo na quarta. Então, assim, colocar isso nas organizações, porque se a gente só não fizer, a gente também vai acabar se cobrando por isso, né? Porque eles são importantes, né? São as coisas mais importantes. Mas fazer os combinados, sim, especialmente quando as demandas são irrelevantes. As pessoas são importantes, as demandas são irrelevantes. E separar essas duas coisas, né? Ai, muito legal. O Jones pergunta, como eu consigo mensurar uma conta emocional saudável? Isso é bem difícil porque é 100% qualitativo, né? Mas tu consegue mensurar qualitativamente quando tu pensa nessa pessoa. Então, se ela tiver feito mais depósitos do que retiradas, quando tu pensar nela, tu vai ser compreensivo. Quando tu sentir um incômodo, é porque a conta bancária emocional deu uma invertida. Tá me escutando? Tô. Agora eu tenho uma pergunta. Eu tenho um problema que quando eu escrevo as coisas, eu nunca consigo fazer como eu escrevi. Existe algum, sei lá, alguma coisa, tipo, porque se eu penso, vou fazer isso, 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 e se eu não escrevo, eu consigo fazer o que eu me planejei. Mas agora é eu escrever e, sei lá. Que coisa! Eu luto contra mim mesmo. Então, se sabota. Mas quando tu escreve, tu é específica? Sim? Tento ser. Tem uma empresa que eu acredito que vocês talvez não conheçam, porque é uma empresa de consultoria, mas é a maior do mundo, que é a McKinsey. Eles têm alguns conceitos que são super legais. Um dos conceitos é sobre como fazer metas. E eles falam, é uma sigla que o nome é SMART. SMART em inglês, porque a McKinsey está no mundo inteiro, mas um monte de coisa está em inglês, tá? Mas o SMART em inglês significa esperto, né, inteligente. Só que é uma sigla para como fazer meta. O S é de specific, que é específico. Então ele fala que todas as metas têm que ser específicas. Ou seja, não é assim perder peso, é perder 2 quilos. Né? Não que essa seja a minha, mas enfim, esse é o ponto específico, né? Aí, depois do S tem o M, né? O M é de measurable, é de conseguir mensurar, né? Então, você tem que conseguir, tem que ser em quilos, por exemplo, a história do peso tem que ser em quilos, porque tem que conseguir mensurar depois, né? Sei lá, vai se pesar para ver. Depois o A é achievable, atingível. Se tu desenha alguma meta, por exemplo, Duda, que para ti, quando tu escreve, ela não é atingível, tu já vai se boicotar um pouco. Depois R, de relevante. Então, as coisas que tu traçar para tu estar comprometido, elas têm que ser relevantes para ti. Não adianta tu pensar assim, a minha meta é, sei lá, comer saudável. Mas isso é irrelevante para mim, na verdade. Eu não nem aí para comer saudável. Então, tu não vai, entendeu? Mesmo que tu escreva. Porque tu não vai, porque ela não é importante. E a última é T, de time management. É de conseguir medir no tempo. Então, eu quero perder 2 quilos em 2 semanas. Isso é uma meta SMART. E uma meta SMART é uma meta que, com certeza, a gente vai querer cumprir. Ela tem um porquê de estar acontecendo, né? Então, justo. Talvez eu peque em uma dessas partes aí, tu falando, eu fiquei, eu realmente não acho tão importante isso, mas eu gostaria de fazer. Tipo, Exato. parece politicamente correto, tipo, comer saudável, ou praticar exercício físico. Mas, na verdade, tu não acha relevante. Agora, se tu disser assim, vamos supor que tu mude e tu queira experimentar a história do exercício. Tu diz assim, eu quero caminhar, que é uma coisa mais simples, então tu vai conseguir, é atingível, né? É atingível. Eu quero caminhar 2 vezes por semana em volta da praça.
Aí começa a parecer assim, atingível, até relevante, ouvindo música. Aí eu gosto de ouvir música, então, sei lá, daí tu vai começar a caminhar 2 vezes por semana ali, fazendo um negócio em volta da praia. Vai começando a ficar mais possível, uma vez que tu começa a fazer, aí tem aquela história lá do ver, fazer e resultado, né? Se o teu resultado começar a ser legal, tu começa a se sentir feliz, bem, daí tu vai fazer mais vezes, até que se torna um hábito. Muito bom. O Lucas tem mais um comentário, mas abre o microfone para falar, gente. É bom que a Duda sabe o que a gente passa. Oi, Alexandra. Oi, Lucas, tudo bem? Sobre o comentário que eu coloquei, é que, tipo, uma vez eu vi num outro treinamento que a gente coloca a nossa agenda ali, daí, eu vou fazer isso nesse dia, mas só que a gente planeja errado o prazo de uma atividade, né? Sim. Então, cabe na agenda, não cabe na realidade. Esse é o nosso otimismo, né? Mas eu não quero que a gente perca de ser otimista, Lucas, mas é verdade, acontece. Era isso aí. Mas assim, teu comentário faz todo sentido. Sim, aí tu estima mal, daí acaba ultrapassando o tempo que tu colocou e atrapalhando outra atividade. Mas assim, o teu exercício está sendo feito, então tu cresce no aprendizado, tu aprendeu que aquele negócio demora um pouco mais e tal, replaneja. Eu acho que o paradigma comum sobre essa coisa da organização é que as pessoas simplesmente não organizam. Então, tá para trás o negócio, entendeu? Da estimativa errada. Quem estimou errado, pelo menos estimou, entendeu? Então, o que eu aprendi com isso? Também queria só fazer um último comentário, tá? Que tem aquele livro que ficou super famoso do Bicho Han. Não sei falar o nome dele direito, sabe? Do Sociedade do Cansaço. Sim. Que agora a gente está numa sociedade onde todo mundo é ambicioso, todo mundo tem que super reproduzir. E daí o pessoal, ele acha muito glamour, assim, tipo, superprodução. Eu durmo 5 horas. Mas eu dormi 4. Mas eu trabalho 6 dias por semana. Mas eu trabalho 7. Mas eu tirei só 10 dias de férias. Mas eu não tirei, sabe? Então o pessoal, ele fica nessas de competir para quem produz mais. Essa coisa de afinar o instrumento fica de lado. E, eu acho isso bem complicado. Então, quando a gente coloca essa questão de gerir o tempo, eu acho muito legal quando tu coloca que é a importante afinar o instrumento também, né? Porque, muito importante. E, Lucas, eu participo da Sociedade do Cansaço, né? Porque a minha geração, a gente é o Y, a gente não é o X que tem toda a ambição, a gente não é os baby boomers que ficaram para sempre, e nem os Z e os millennials que estão só pelo propósito. A gente é uma transição, sabe? Então, existe uma autopunição incrível por participar da Sociedade do Cansaço. E ao mesmo tempo participar dela, ativamente fazendo as coisas conforme como o book está esperando, sabe? É um desafio imenso. Eu acho que a gente pode melhorar muito ainda como ser humano, mas em contrapartida, o que eu posso te dizer sobre quando tu tá numa empresa e tu tem a chance de ser um agente que transforma, é que é tão bom tu poder fazer as coisas e tu ver que as coisas vão indo para um lugar melhor, que as pessoas têm uma coisa melhor. Só que é um ser humano que está cansando fazendo essa roda girar, sabe? Eu confesso que eu não descobri ainda qual é o melhor lugar, assim, porque eu ainda me sinto muito bem de conseguir fazer as coisas que eu acredito e vejo efeitos positivos para as pessoas com um custo pessoal. Sugeriram aqui, falaram também da técnica do Pomodoro, que é aquele de 25 e 25 minutos, e aí tu descansa 5. Legal. Com... Não conhecia essa. O que eu conheço sobre o modelo de aprendizagem para o cérebro é tu provocar microintervalos, né? Mas até onde eu estudei, o Pomodoro deve ter estudado esse negócio também, mas o ponto por exemplo, os períodos de aula, não sei se para vocês também era assim, né? Os meus períodos de aula quando eu estava na escola, eles eram de 45 minutos. E o que eu já li de base cérebro, assim, é que tu precisa provocar intervalos para aprendizado para tu conseguir seguir consolidando a aprendizagem. E seriam intervalos de 10 a 15 minutos. Então, assim, por isso que eu acho que, por exemplo, a gente hoje está há muito tempo falando, para mim e para vocês, né? Porque eu também estou aqui falando concentrado. Mas, assim, a gente deveria falar, assim, uns 45, tanto que eu enfiei o vídeo ali, entendeu? Que era para o meu cérebro também poder descansar. 45 minutos de alta concentração, depois tu precisa desviar o foco. Depois tu volta,
sabe? Mas talvez, eu não conhecia esse método agora, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Já ajuda, né? Bom, eu não vi mais perguntas. Se alguém tiver... Para fechar, eu acho. Só comentando, eu coloquei da técnica ali do Pomodoro em resposta à mensagem. Obrigada, Bruno. Ela é uma das técnicas baseadas em algumas coisas de neurociência que dizem que a gente não consegue manter tanto foco por tanto tempo. E o que é especificamente legal do Pomodoro é que quando a tarefa é muito... a gente realmente não está afim de fazer ela, como a gente se compromete, a gente muda o foco, a gente diz, vou trabalhar 25 minutos nisso, a gente não busca aquela perfeccionismo, por exemplo, que às vezes é um problema que muita gente que eu conheço eu também tenho. Mas a gente fica concentrado em fazer aquilo durante 25 minutos, depois, às vezes, a gente já está fazendo, fica mais fácil, a gente acaba fazendo até mais, assim. E uma outra coisa que a gente estava comentando, até procurando uns links que eu tinha visto, estimação é, em geral, um problema para todo mundo. Assim, a gente sempre pensa no melhor cenário e tudo mais, e tem algumas técnicas que a gente pode usar, por exemplo, estimar quando a gente está no nosso ponto mais baixo do dia. Geralmente a gente faz uma coisa um pouco mais certa nesse momento. Fazer o melhor caso, o pior caso, e daí fazer uma média. Tem algumas técnicas que podem corrigir um pouquinho essa nossa tendência. E aí, quando a gente já tem dados, a gente pode calcular a nossa tendência de erro, assim, o nosso fudge ratio, para ver, normalmente a gente erra por 25%, 30%, daí já deve ser mais. E os dados ajudam muito, né? Até onde eu já li, eu gosto de acompanhar bastante, eu falei para vocês de McKinsey, e também a Harvard Business Review. Eles têm um monte de artigo massa. Acho que foi ontem ou anteontem que eu li um sobre isso, dos tempos. E a gente começa o dia muito produtivo, então talvez, para o que o Lucas estava falando ali, né, botar atividade, talvez tu vá conseguir estimar melhor teus tempos, o teu otimismo funcione um pouco melhor nas atividades pela manhã. E aí, ali na hora do almoço e logo depois a gente cai bastante, depois a gente sobe um pouco e volta a cair, né? Então, boa, Bruna, eu acho que faz sentido o que tu falou, assim, conseguir entender com dados e proporcionalizar os teus erros, né? Talvez a ferramenta. A Angélica acha muito interessante as técnicas. Tem mais alguma sugestão que tu aplica, alguma coisa que tu conhece que seria interessante a gente pesquisar? Pois bom, falei para vocês lá desde o início, eu sou super nerd, então, assim, eu fui falando conforme vocês foram, provavelmente, a gente tem um monte, 1000 coisas, inclusive várias que eu não sei também, né? Mas o principal, acho que de dica que eu não dei, é que tem essas fontes boas, sabe, de informação, que é o meu desafio hoje, aquilo que a gente falou que tem muito, né? Sigam, se vocês gostaram de um pouco disso que eu falei, e vejam se nessas fontes não tem mais coisas que podiam ser legais, né? Eu tinha uma pergunta só, é que assim, esse exercício de parar e organizar a semana e tudo mais é uma coisa que é o mais difícil para mim, na real, né? E eu ia perguntar, é meio que prática, né? Você tem que fazer até virar um hábito, não tem muito o que fazer, né? Sim, e se vocês lerem alguma coisa sobre, sei lá, em 21 dias vira hábito, isso não existe, pessoal. Tá, já tô dizendo que isso é mito. Porque não tem um negócio no cérebro que, assim, do 20 para o 21 tem uma chave, isso não existe. Para alguns de nós, dependendo do quão os teus neurônios espelhos se identificaram e prenderam atenção e, enfim, fortificou, talvez em 5 dias de exercício tu nunca mais pare de fazer, né? Talvez com 21 dias, 22 ou 60, o primeiro dia que tu não vai na academia, tu nunca mais vai. Então, não, isso não existe, mas eu acho que sim, tornar um hábito é ser consistente. Tem até daquelas frases prontas, eu adoro aquela de consistência é rei, sabe? Porque quando a gente consegue ser consistente nas coisas, tem muita mensagem boa que vai pro cérebro. Uma delas é a de seguir, né? Outra é que a gente consegue fazer coisas, outra é de reforço, né? Assim, é possível. Então, coisas que eu também acho que não são possíveis, talvez possam ser possíveis. Então, eu acho, Vinícius, que a principal dica é super difícil fazer. Quando tu fizer, mesmo assim vai dar erro, vai dar problema. E se tu insistir, vai ter um monte de aprendizado bacana.
É que nem tu falou, transformar esse momento num momento bom, né? Sei lá, música que tu gosta. Separa um chocolate para comer no momento que tu vai fazer. Sei lá, eu funciono assim às vezes. Quando a coisa é muito chata, eu vou assim, quando terminar, tu ganha um chocolate, entendeu? Bom, Ou isso é, tu pode comer, isso é reforço pedir positivo. comida. É, tipo, como tu faz com o cachorrinho pra ensinar, mas sei lá. Pra começar, né? E depois que tu já tá 20, 30, 50 dias fazendo negócio, a tendência de tu parar e quebrar o ciclo é muito menor, né? Eu acho. É isso mesmo. Depois que Newton, vocês lembrar da escola, né? A lei da inércia é isso, né? É muito mais difícil tu deixar de fazer uma coisa que tu estava fazendo. O ponto é entrar no ponto de inércia. E isso que a Duda falou é uma teoria do Skinner. É um psicólogo que é o negócio do reforço. Não sei se vocês veem o The Big Bang Theory, mas eles tem um episódio que eles falam do Skinner. O Skinner fez isso, sim, ele foi estudando os ratinhos e os pombos com os reforços. Então, toda vez que eles faziam um negócio certo, ele dava comidinha. É mais ou menos isso. Daí eles seguiam fazendo aquele comportamento, sei lá, pressionar a barra. Daí ele ganhava comidinha, ele começou a pressionar a barra, entendeu? Porque ele sabia que se ele pressionasse a barra, ele ia ganhar comidinha. Então, sim, tu fazer estímulos para ti mesmo que são positivos para ti, são recompensas para ti, aumentam a tendência. Então, só não vale ir na academia para depois comer o chocolate, né? Eu vou na academia para poder comer chocolate. Então, vale sim, nada. É o reforço igual. Mais alguém? Bom, se a gente não tem mais perguntas, eu convido a todos a ligarem a câmera para a gente tirar um print da tela, Boa. para a gente colocar no nosso Insta.